Fala, estudante, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos ver os métodos para a resolução de um exercício de função do primeiro grau. Viu? Tem paródiazinha, fica de olho, hein? Vai lá correndo, pega o lápis, a caneta e o papel, que a nossa videoaula vai começar. Métodos para a resolução de um exercício que envolve função do primeiro grau. Se você não assistiu a aula de função do primeiro grau ou de como construir o gráfico de uma função do primeiro grau, assista, porque isso vai te ajudar aqui. O que é uma função do primeiro grau? É uma função que descreve um polinômio de grau 1, ou seja, é toda função do tipo y igual a ax mais b, onde o a e o b são números reais e o a não pode ser zero. O a, ele tem um nome específico, ele é chamado de coeficiente angular, e o b é o meu coeficiente linear. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Quando que a reta vai ser crescente? A reta será crescente quando o meu coeficiente angular for positivo, ou seja, maior do que zero. E quando que a reta vai ser decrescente? Quando o meu coeficiente angular for negativo, ou seja, menor do que zero. Se a reta toca o eixo y, é porque o x vale zero. Se você jogar zero para o x e isso zero, só sobra o valor do b. Sempre onde a reta toca o eixo y, é o valor do b. E quando toca o eixo x, é porque o y vale zero. É porque a equação está igual a zero. Significa então que é o zero da função, ou raiz da função. Se você jogar zero para o y, b está positivo, vem para cá negativo, teremos ax igual a menos b. O a que está multiplicando vai passar dividindo, menos b sobre a. Sempre então onde a reta toca o eixo x é a raiz, que é menos b sobre a. Para te ajudar a lembrar disso, eu fiz uma parodiazinha dessa música aqui, que eu acho que todo mundo já ouviu um dia. Olha só. Baile de favela. Olha como que fica a ideiazinha da paródia. Não liga na minha voz não, tá? Ó, fica assim, ó. Se a função é do primeiro grau, ax mais b, com a e b real. Se o a é positivo, a reta é crescente. Se o a é negativo, ela fica decrescente. Coeficiente a é o angular e o b é o linear. Se a reta toca o y, é o valor de b. Se corta o eixo x, é a raiz, pode crer. A raiz é menos b sobre a. Pra resolver é fácil de lembrar. Monta um sistema ou sai por semelhança. Determinante é fácil, é rouba doce de criança. Viu que de boa? Eu ainda falo pra você o tema da nossa videoaula. Pra resolver é fácil de lembrar. Monta um sistema ou sai por semelhança ou determinante. Você tem esses três métodos para resolver um exercício de função do primeiro grau. E tudo que eu te falei nessas três videoaulas de função do primeiro grau está aqui, ó. Se a função é do primeiro grau, ax mais b, com a e b real, o a não pode ser zero. Se o a é positivo, a reta é crescente. Se o a é negativo, ela fica decrescente. Coeficiente a é o angular e o b é o linear. Se a reta cruza o y, é o valor de b. Se toca o eixo x, é a raiz, pode crer. A raiz é menos b sobre a. Para resolver é fácil de lembrar. Monta um sistema ou sai por semelhança ou por determinante. Vamos ver agora então esses três métodos através de um exercício? No gráfico abaixo está representada a relação que estabelece qual deve ser o preço y em reais para que sejam vendidas X unidades de determinado produto por dia.
qual deve ser o preço em reais para que sejam vendidas 28 unidades por dia. Então ele quer saber qual é o preço e ele te disse que o preço é Y e X é a unidade. Então ele quer saber qual é o preço para que sejam vendidas 38 unidades. 38 unidades é o valor do X. Então ele quer saber, 28 unidades. Então ele quer saber quando o X for 28 unidades, qual deve ser o valor do Y. É isso que o exercício está querendo que você resolva. Eu não tenho uma reta? Se é uma reta, é uma função do primeiro grau. Para resolver, é fácil de lembrar. Primeiro, monta um sistema. Vamos montar um sistema? Então esse é o meu primeiro método, tá? Eu quero saber qual é o valor do Y para quando o X for 28. Vamos descobrir então como ficaria essa ideia. Só de olhar no gráfico, quanto vale o B? 7. Se a reta toca o Y, é o valor do B. B é 7. Pronto, você já sabe que o B vale 7. Se toca o eixo X, é a raiz, pode crer. Então a raiz é 35. E como que a gente calcula? A raiz é menos B sobre A. Então menos B sobre A tem que dar 35. Só que eu vou montar um sistema. Por quê? Estou fazendo o método da substituição. Eu já sei que o B é 7. Vou substituir o B por 7. Então, menos 7 sobre A igual a 35. Bom, como isso é uma igualdade de fração, eu posso trocar de lugar o 35 e o A de lugar. Então, você vai enxergar que o A é menos 7 sobre 35. Simplificando em cima e embaixo por 7, nós concluímos que o A é menos 1 sobre 5. 7 dividido por 7, 1. 35 dividido por 7, 5. Mas se é uma função do primeiro grau, se a função é do primeiro grau, AX mais B. No lugar do A, o que eu vou colocar? Menos 1/5. Então vai ficar menos 1x sobre 5. Mais o valor do B, que nós já vimos que o B é 7. Pronto, agora você parte para o abraço. Eu quero saber qual é o valor do Y quando o X vale 28. Então, no lugar do X, eu vou colocar 28. Teremos, então, Y igual a menos 28 dividido por 5 mais 7. Se você pegar o 28 e dividir por 5, vai dar 5,6. Então, o Y é menos 5,6 mais 7. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Maior é 7, sinal positivo. 7 menos 5,6, 1,4 ou 1,40. Então, para que ele venda 28 unidades, é necessário que o preço seja R$ 1,40. Olha aqui, ó, letra E. Esse foi o primeiro jeito. Qual que é o segundo método? Monta um sistema ou sai por semelhança. Semelhança de triângulos. Olha para você ver que bacana. Eu quero saber qual é o valor do Y quando o X vale 28. Observe que nesse desenho eu tenho 3 triângulos. 1, 2, 3. Esses 3 triângulos, eles são retângulos. E esse ângulo aqui é o mesmo que esse, porque eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Se 2 triângulos possuem 2 ângulos iguais, pelo caso de semelhança de triângulos, esses triângulos serão semelhantes. Então basta você pegar quaisquer 2 desses triângulos e aplicar a semelhança de triângulos. Eu vou escolher o grande e o pequeno. Para ficar mais fácil para você, eu vou desenhá-los separadamente. Olha o grande aqui, ó. Quanto que vale esse tamanho daqui até aqui? 7. Porque aqui é 7, aqui é 0. 7 menos 0, 7. Quanto que vale esse tamanho daqui até aqui? Aqui é 0. 35 menos 0, 35. Agora eu vou pegar o menorzinho, ó. Quanto que vale esse tamanho daqui até aqui? Ó, y menos 0. Y menos 0, y. Então, esse tamanho daqui até aqui é y. E esse tamanho de cá até aqui? Não seria 35 menos 28? 35 menos 28, 7. Agora aplica a semelhança de triângulos. 7 está para y.
Assim como 35 está para 7. Apliquei a semelhança. Simplificando aqui em cima e embaixo por 7, nós teremos 35 dividido por 7 é 5. 7 dividido por 7 é 1. Multiplicando cruzado, 5 vezes y, 5y. 7 vezes 1, 7. 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y é 7 dividido por 5. E 7 dividido por 5 é 1,4. Acabou. Olha que simples por semelhança de triângulos. Agora o terceiro método. Por determinante. Por que por determinante sai? No segundo ano do ensino médio, você aprende um negócio chamado condição de alinhamento de 3 pontos. A condição de alinhamento de 3 pontos diz que 3 pontos são colineares, ou seja, estão alinhados, quando o determinante desses 3 pontos for igual a 0. Então aqui eu quero saber qual é o valor do y para que o x seja 28. Vamos organizar os 3 pontos. Quais as coordenadas desse ponto? Ó, nesse ponto, eu tenho que o x vale 0 e o y vale 7. Então, 0 e 7. Nesse outro ponto, eu tenho que o x vale 28 e o y é y, porque eu não sei quanto vale. Então, 28 e y. E esse outro ponto aqui, o x vale 35 e o y vale 0. Vamos resolver um determinante para isso. Você aprende que determinante é um valor numérico que representa uma matriz quadrada, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Mas para isso aqui você tem uma malandragenzinha. Vou pegar os dois de cima, vou repetir embaixo, ok? 0 e 7. E você sabe que esse determinante tem que ser igual a 0. Agora nós vamos multiplicar os elementos das diagonais principais. 0 vezes y, 0. 28 vezes 0, 0. 35 vezes 7, 245. Agora vem as secundárias. Troca o sinal. 7 vezes 28 é 196. Então eu vou colocar aqui menos 196. Y vezes 35 é 35y. Então aqui eu vou colocar menos 35y. E 0 vezes 0, 0. Isso tem que ser igual a 0. 35y está negativo. Irei passar para o outro lado, positivo. 245 menos 196, 49. 35 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, y é 49 dividido por 35. Se você simplificar por 7, 49 dividido por 7 é 7. 35 dividido por 7 é 5. Sobrou 7 sobre 5. Adivinha quanto que é 7 dividido por 5? 1,4. 1,40. Então não esquece. Para qualquer exercício de função do primeiro grau, você pode usar sistema, semelhança de triângulos ou determinante. Função do primeiro grau, hein? Bom, essa foi mais uma videoaula nossa. Compartilha, curta, se inscreva no canal, vai lá no sininho, coloque para você receber as notificações, que logo mais nós teremos mais videoaula. Um abraço!